Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo certinho com vocês. Nas últimas aulas a gente estava falando um pouco sobre adaptação pela seleção natural, né? Então, falei um pouquinho sobre as questões de adaptação envolvendo a seleção natural, né? Desde a adaptação individual, a homeostase, alguns fatores fundamentais que favorecem a adaptação dos organismos, como os processos de camuflagem. Falei um pouco sobre a coloração de aviso, falei sobre o mimetismo batesiano, o mimetismo mulleriano, discutimos um pouquinho sobre isso. Não falei sobre uma questão também que é bastante interessante, que é ligado também essa questão de adaptação e seleção natural e adaptação, que são os princípios da coevolução, né? Que é um processo pelo qual duas ou mais espécies elas evoluem simultaneamente em respostas a pressões seletivas que são exercidas de uma para a outra, né? Então, esses princípios de coevolução, né, por exemplo, acontecem muito com organismos quais, quando a gente observa, por exemplo, plantas e seus polinizadores mais específicos. Né? Essa flor é só polinizada por um tipo específico de passarinho, que ele tem um bico que consegue alcançar as estruturas mais internas da flor, ou seja, um organismo ele vai evoluindo, um organismo ele vai evoluindo em resposta ao outro. Né? Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, e fechar essa parte, né, sobre as bases genéticas da evolução e conversar um pouquinho sobre o princípio de Weinberg, né, que traz um pouquinho de novo, a gente retorna um pouquinho a falar um pouquinho de evolução. Né? Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre a constituição genética de uma população para poder compreender as bases genéticas da evolução, ou seja, que levam alelos a ter maior frequência do que outros e por aí vai. Né? A gente já viu bastante que a evolução, que a mutação, ela origina novos alelos, né, dentro de uma população, e a recombinação combina-os aos já existentes. Então a gente tem a mutação formando novos alelos e a recombinação gênica misturando esses alelos aos que já existem. Então, originando dentro de uma população indivíduos geneticamente variados, né? Ou seja, aumentando a variabilidade genética que a gente discutiu nas últimas aulas. Né? Então, a seleção natural, por sua vez, ela vai favorecer os portadores de determinados conjuntos gênicos adaptativos que tendem a sobreviver, ou seja, que tem uma tendência adaptativa a sobreviver, que tem uma maior capacidade adaptativa, né? De sobreviver, de se reproduzir em maior escala que os outros. Né? Então a seleção natural ela vai estar agindo nesse sentido. Né? Então, em consequência da atuação da seleção natural e de outros fatores evolutivos, além da seleção natural, a composição gênica das populações ela se modifica ao longo do tempo, ou seja, uma frequência gênica, uma frequência de alelos de uma população, em uma determinada geração, ela pode ser afetada e alterada para mais ou para menos daqueles alelos específicos, dependendo das interações da seleção natural e de outros fatores que atuam também na evolução. Né? A gente vai falar nessa aula mais para frente de algumas mudanças causadas por vários fatores, né, evolutivos sobre a composição gênica de uma população. Né? Ou seja, tipo, fatores que alterem a composição gênica de uma população, né? Como, por exemplo, predação, migração, deriva genética, princípio fundador, que são os fatores que podem levar a alterações nas frequências gênicas e de alelos dentro de uma população. Né? Para a gente poder entender um pouco sobre isso, a gente precisa entender um pouco sobre a constituição genética de uma população, ou seja, como é que se dá, como é que a gente consegue calcular e compreender como se expressa a constituição genética de uma população. Antes de entrar nessa parte específica que vocês estão vendo aí, tem um conceito que é importante a gente saber também, que é o conceito da população mendeliana. Do ponto de vista genético, né, como a gente já estudou antes de chegar nessa parte da evolução,
A população é formada por um conjunto, uma população de qualquer espécie é formada por um conjunto de indivíduos, né, que vão se reproduzir, e aí fundamentalmente para a gente compreender isso de forma sexuada, né, conseguir compreender as variações genéticas de uma população, compartilhando seu material genético comum, ou seja, o material genético daquela espécie. Essa definição ela foi proposta lá em mais ou menos lá em 1950, né, o Domazansky, que é um cientista, geneticista e evolucionista, que caracteriza o que se convencionou chamar a população mendeliana, né? Por referir-se mais ao aspecto genético. Falando população mendeliana, está se referindo ao aspecto genético da população. Então, a população mendeliana, com exceção dos gêmeos univitelinos, né? São os gêmeos idênticos, os indivíduos eles diferem uns dos outros em diversas características. Você tem uma população que tem, sei lá, uma população de seres humanos, né? Você tem um determinado número de indivíduos, e esses indivíduos, para uma população mendeliana, ela tem o entendimento de que os indivíduos eles diferem entre si, com exceção dos gêmeos idênticos. Né? Então, dentro da população, todos os indivíduos eles vão ter diferenças entre si. Né? Alguns vão ter mais diferenças, outros vão ter menos diferenças. Mas essas diferenças elas existem. Né? Então, para essa uma população mendeliana ser compreendida, é que os indivíduos eles diferem uns dos outros em diversas características. Né? Cada indivíduo possui um conjunto gênico particular. Né? Então, falam todos os genes da pessoa. Então, cada indivíduo, pessoa, se for uma população de seres humanos ou de qualquer outro organismo. Então, cada indivíduo tem um conjunto gênico particular, né, dele, que é diferente do conjunto gênico de todos os demais membros da população. Então, cada um tem a sua combinação gênica específica que vai, como eu falei, diferenciar mais. Alguns indivíduos vão ser mais parecidos, mas com menores diferenças, outros com mais diferenças entre si. Então, esse é um conceito básico sobre o que quando vocês viram que está falando sobre a população mendeliana, ele está se referindo a isso, né? Essas populações que cada indivíduo tem as suas particularidades genéticas, né? Ou gênicas, né? Ou seja, os indivíduos eles têm diferenças entre si, em diversas características eles vão divergir, né? Ou seja, vão ter diferenças. Né? Então, a partir dessa ideia de população gênica, ou de conceito de população mendeliana, que eu estava falando ali, a gente tem que entender um pouquinho como é que acontece a frequência gênica nas populações, ou seja, como é a constituição genética de uma população. Como é que a gente pode definir isso? Né? Então, por exemplo, vamos considerar nesse exemplo aí que vocês estão vendo, um par de alelos, né? O alelo azão e o alelo azinho, de sempre, certo? Então vamos supor que nossa população hipotética, essa que está nesse quadradinho aí, e nossa população é formada por 8 indivíduos, né? Vocês contarem cada bolinha dessa, vamos supor que cada bolinha dessa é um indivíduo. Então nossa população é formada por 8 indivíduos, certo? Desses indivíduos a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos que são homozigotos, né? É isso? 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos que são homozigotos, certo? Desses 5 indivíduos homozigotos a gente tem 3 que são homozigotos azão, né? E desses a gente tem 2 que são homozigotos azinho, e dessa população a gente tem 3 indivíduos que são heterozigotos azinho, né? Então essa seria a nossa população formada por 8 indivíduos. Desses 8 indivíduos a gente tem 5 homozigotos e 3 heterozigotos. Desses homozigotos a gente tem 3 azão e 2 azinho. Então nessa população a gente tem 8 indivíduos, certo? Com essas configurações, mas nessa população a gente tem um total de quantos alelos? A gente tem um total de 16 alelos para esses pares que a gente está levando em consideração. O professor Dante está dizendo que tem 16 alelos. São 8 indivíduos, se cada um tem 2, então no total a gente tem 16 alelos, certo? Correto? Então, se cada um tem um par, cada um tem 2 alelos, então no total dessa população a gente tem 16 alelos rondando essa população. Então a gente tem esses 16 alelos. 16 alelos. A frequência genotípica a gente já tem aqui, né? É aquela simples, né? Então a gente tem lá
como eu falei, 3 de 8 indivíduos são azão, 3 indivíduos são azão, e 2 indivíduos são azão. Então a gente tem que a frequência fenotípica: 3 oitavos azão, 3 oitavos azão, 2 oitavos azão, ou a frequência aí que a gente pode dar também, 0,37,5 azão, 0,37,5 azão e 0,25 azinho. Pode ser, aí também pode representar a porcentagem, certo, gente? Então a gente tem, sei lá, 37,5% azão, 37,5% azão e 25% azinho. Essa é a execução fenotípica. Mas quando a gente está falando sobre discutindo a frequência, a constituição genética da população, às vezes também a gente precisa conhecer a frequência dos alelos, ou seja, a frequência gênica, né? Que é a frequência dos alelos de uma população. E como é que a gente consegue saber? Então, como é que a gente consegue calcular a frequência gênica de uma população? Ou seja, a frequência que os alelos aparecem em uma população. Os alelos, não o genótipo, estou falando aqui. É a frequência que os alelos aparecem agora numa população. Como é que eu consigo saber isso? Então, você tem que saber, por exemplo, quantos alelos tem no total e quantas vezes eles aparecem. Tá? Então, por exemplo, o número de alelos azão, aí nessa população, eu já disse que a gente tem um universo de 16 alelos nessa população. Qual o número de alelos azão? Então, ele tem quantos azão? Então, a gente tem lá, é só contar quantos azões tem aí. Tem no azão primeiro, então, vamos lá, nos azão, a gente tem 3 azão. Se são 3 e cada um tem 2, então são 6 azão, certo? Mais dos heterozigotos, que tem lá são 3. 1, 2, 3. Então a gente tem 9, dentro desses 16 alelos, dentro dos 16 alelos que circundam essa população, 9 deles são azão, certo? Então como é que eu consigo calcular a frequência de azão? Eu vou pegar a quantidade de vezes que azão aparece e vou dividir pelo número total de alelos que tem em uma população, certo? Então, primeiro, e aí eu somo, né? Então eu vou somar o número de azão que tem nos homozigotos e o número de azão que tem nos heterozigotos. Então eu tenho lá 6 azão dos homozigotos. Então lá, eu tenho 3 azão, 6, mais 3 do azão, 9. Então como é que eu descubro a frequência gênica de alelos azão? É só pegar o número total de azãos que aparece na população e dividir pelo número total de alelos. Então a gente pode fazer aqui com tranquilidade. Então aqui, a frequência de azão vai ser o quê? 9 azão que aparece na população dividido pelo número total. O número total de alelos são 16. Então aparece 9 azão na população dividido por 16, que é o número total de alelos. Então a frequência de alelos azão nessa minha população aí, hipotética, é de 0,5625, certo? Ou seja, a frequência do alelo azão nessa mesma população é de 56,25% dos indivíduos dessa população apresentam o alelo azão. Não interessa se é o alelo azão, ou o alelo, ou se ele é homozigoto azão, ou se ele é heterozigoto azão. O que a gente pode ver com esse dado aqui, que 56,25% da população apresenta o alelo azão, certo? A frequência do alelo azinho, ela pode ser calculada da mesma maneira, ou seja, você pega o número de indivíduos homozigotos azinho, então lá a gente tem 2 indivíduos azinho, cada um tem um pai, então a gente já tem 4 alelos azinho, e vai ver lá com os heterozigotos são 3, que cada um vai ter 1, então 4 mais 3, 7. Então, 7 indivíduos dessa população têm um alelo azinho. Então, para eu saber a frequência de alelos azinho dessa população, eu vou pegar 7, que é o número de alelos que aparecem nos indivíduos, e dividir pelo número total de alelos na população. Então, 7 dividido por 16 dá 0,4375, ou seja, 43,75% dos indivíduos dessa população apresentam o alelo azinho. Então é dessa forma que se calcular a frequência gênica dos alelos de uma população. Eu podia fazer isso calculando 1. Se eu sei a frequência do azão, era só diminuir de 1. Né? Então eu pegava 0,5625 menos 1. Já que o número total da população vai ser a soma o número total de
alelos numa população vai ser a soma da frequência de A de azão mais a frequência de azinho. Então, somando esses dois, eu tenho um total que é 1. Então, eu poderia calcular a frequência de azão, diminuir ela de 1 para saber a frequência de azinho, certo? Então, é dessa maneira que a gente calcula a frequência de uma população, a frequência gênica de uma população. A partir daí, a gente passa, a partir desse dado da frequência gênica, a gente passa a discutir um teorema, né? Ou o princípio de Hardy-Weinberg, não sei como chama o nome dele, Weinberg, né? Então, matemática, no nosso grupo matemático inglês Hardy, né, e um médico alemão, Weinberg, eles concluíram de forma independente que se nenhum fator evolutivo atuar sobre uma população, que satisfaça, obviamente, certas condições, as frequências dos seus alelos elas vão tender a permanecer inalteradas ao longo das gerações. Ou seja, se nenhum fator evolutivo atua sobre uma população, a frequência desses alelos vão permanecer inalterados. Né? Então, esse ficou conhecido como a lei ou o teorema de Hardy-Weinberg, ou o princípio do equilíbrio gênico. Ou seja, se nenhum fator, se uma população é infinitamente grande, panmítica, né, sobre qual não atua sobre essa população, não atua fatores evolutivos, as frequências gênicas elas vão tender a permanecer constantes ao longo das gerações. As condições necessárias para que uma população se mantenha em equilíbrio gênico, segundo o Hardy-Weinberg, são os seguintes. Então, a população primeiro tem que ser muito grande, de modo que possam ocorrer todos os tipos de cruzamentos possíveis, de acordo com as leis das probabilidades. Então, a gente só aplica o teorema de Hardy-Weinberg, o princípio do equilíbrio gênico, em populações muito grandes, e a população deve ser panmítica. O que significa dizer que uma população panmítica? Os cruzamentos entre os indivíduos de diferentes genótipos, eles devem acontecer ao acaso, né? Ou seja, sem nenhuma preferência dos indivíduos. Né? Ou seja, então, para que o teorema de Hardy-Weinberg se aplique, né? Então você não tem que a população tem que ser muito grande e as reproduções elas têm que acontecer ao acaso, certo? Então, uma população que reúna, por exemplo, essas características, na qual não esteja ocorrendo nenhum fator evolutivo, tal como assim, mutação, migração, seleção natural, ela tende a permanecer indefinitivamente em equilíbrio gênico. Né? Ou seja, as frequências dos seus alelos não vão sofrer alteração ao longo das gerações. Vocês não podem esquecer esses dois fatores, que a população tem que ser grande, que todos os organismos possam se cruzar e os cruzamentos têm que ser ao acaso. Né? Então, se não tiver acontecendo mutação, vindo indivíduos de fora, algum tipo de pressão evolutiva, o equilíbrio gênico, ou seja, as proporções gênicas, elas vão permanecer inalteradas ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, como é que a gente pode fazer uma suposição dessa? Vamos supor que a gente tem uma população X, que a gente tem uma frequência do alelo azão de 0,8, como eu calculei lá atrás, e uma frequência do fóton L ali, do alelo azinho, de 0,2. Né? Então a gente sabe que cada gameta contém apenas um alelo de cada. Né? Então você tem uma formar um gameta, um indivíduo azão, ele vai formar um gameta com azinho, ou com azão. Com um heterozigoto, cada gameta vai ter só um dos alelos. Né? Então a gente sabe que cada gameta contém um alelo de cada gene, ou seja, se a gente tem uma frequência de 0,80% dos indivíduos têm um alelo azão e 20% tem um alelo azinho, a gente pode concluir que 80% dos gametas produzidos pelos membros dessa população vão ter o alelo azão e 20% vão ter o alelo azinho. Então, por exemplo, se um indivíduo, então 80% dos gametas dessa população vão ter a presença do alelo azão e 20% do alelo azinho. Então, um indivíduo homozigoto azão surge nessa população quando o gameta masculino portador de um alelo azão fecunda o gameta feminino também portador de um alelo azão. Ou seja, para um indivíduo, para a gente nessa população formar um indivíduo azão, a gente tem que receber um gameta azão masculino se combinar com um gameta azão feminino. Ou seja, para isso acontecer, a frequência do alelo azão, então para que isso aconteça, né, a probabilidade desse evento ocorrer é igual ao que é o produto da frequência com que esses tipos de gametas ocorrem, né? Ou seja, 80%, 0,8%. Então a probabilidade de formar um indivíduo azão em uma população
com essa composição gênica vai ser o quê? A frequência do gameta, que é 0,8, né, que é a probabilidade de ter o gameta azão, com azão, vezes a probabilidade de encontrar um gameta azão nessa população. Então, a probabilidade de se formar um indivíduo azão em uma população com essa composição gênica é de 0,64, ou seja, de 64%. É só multiplicar a frequência de azão vezes a frequência de azão. Né? Então, a probabilidade dessa população, que a gente tem uma frequência do alelo azão 0,8 e a frequência do alelo azão 0,2, a probabilidade de existir indivíduos azão é de 64%. Um indivíduo homozigoto azão, para surgir, ele só surge quando dois gametas portadores do alelo azinho se encontram, ou seja, um gameta masculino azinho se encontra com um gameta feminino azinho. Então a probabilidade desse evento ocorrer vai ser igual à frequência, o produto, né, da frequência, ou seja, a multiplicação que ocorre esses gametas. Né? Então a probabilidade do gameta, de um indivíduo produzir um gameta com um alelo azinho nessa população é de 20%. Então eu vou pegar 0,2 vezes 0,2. Então nessa população, a probabilidade de surgir, de se formar um indivíduo homozigoto azinho é da multiplicação dessas duas frequências, 0,2 vezes 0,2. Então essa probabilidade é de 0,04%, ou seja, nessa minha população aí, com frequência de alelo azão 0,8 e de alelo azinho 0,2, a probabilidade de formar um indivíduo azinho é de 0,04, ou seja, 4% dos indivíduos nessa população vão portar o alelo azinho. E um indivíduo azinho, ou seja, um indivíduo heterozigoto, ele surge quando? O indivíduo heterozigoto ele vai surgir quando um alelo masculino portador, quando o gameta masculino portador do alelo azão fecundar um gameta feminino portador do alelo azinho, para formar um azinho, ou o contrário, quando o gameta feminino azão encontrar um gameta masculino azinho. Então a probabilidade desses eventos ocorrerem vai ser, então, primeiro a frequência de um azão fecundar um azinho, um masculino azão fecundar um azinho, então é 0,8 vezes 0,2, mais a probabilidade de um gameta masculino azinho fecundar um gameta feminino azão, 0,2 vezes 0,8. Então vai ser a soma desses produtos aí. Então 0,8 vezes 0,2 mais 0,2 vezes 0,8, porque tem a regra que pode ser de um jeito ou de outro. Então a probabilidade desses eventos ocorrerem é de 0,32, ou seja, que 32% dos indivíduos dessa população, existe uma probabilidade que 32%, nessa população existe uma probabilidade de 38% de ser formados por organismos azão. Os geneticistas eles costumam chamar de P a frequência de um alelo e de Q a frequência de outro alelo. Então, por exemplo, com essa notação a gente pode descrever que a frequência de azão é P ao quadrado e a frequência de azinho é Q ao quadrado. Então a frequência de indivíduos heterozigotos vai ser igual a 2pq. Então aqui a gente tem essa denotação para a gente conseguir. Então, os heterozigotos, então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a frequência de homozigotos dominantes numa população seguindo uma frequência de alelos, eu pego aquele alelo e elevo ao quadrado. A mesma coisa dos homozigotos recessivos. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade de heterozigotos, então eu pego lá 2pq. Então, 2 e faço a minha formulazinha, né? A frequência de azinho mais a frequência de azinho vezes 2, certo? Então essa formulazinha aqui a gente consegue e a soma dessas frequências todas tem que ser igual a 1, lembre lá do equilíbrio de Hardy, porque aqui diz lá o princípio de Hardy-Weinberg, né? Então as frequências de azinho e azão vai dar sempre igual a 1. Então essa formulazinha aqui você consegue calcular todas as probabilidades, essa é a expressão matemática de equilíbrio gênico. Então a partir daí você consegue saber qual é a probabilidade de formar indivíduos dentro da frequência de uma população e conseguir descobrir quais são as frequências das populações. A gente pega uma questão dizendo a frequência a probabilidade de heterozigotos é 0,32. Como é que você vai calcular a frequência de azão e azinho? Aí você joga por essa fórmula, você consegue achar isso, né? Então, o princípio de Hardy-Weinberg estabelece que para um determinado par de alelos, com frequência P e Q, né, que seriam esses aí,
e uma população mendeliana, ou seja, em equilíbrio, a frequência dos diferentes genótipos em cada geração estará de acordo com essa expressão aí, P2, né, que são os homozigotos dominantes, mais 2PQ, que são os heterozigotos, mais Q ao quadrado, que são os homozigotos recessivos, vai ser igual a 1, que é 100%. Então, no caso da população que escolhemos como exemplo, se ela tiver em equilíbrio gênico, a gente vai esperar encontrar 64... se a gente... então, se essa população tiver em equilíbrio gênico, vai esperar o quê? 64% dos indivíduos seja azão-azão, que 32% seja azão-azinho e que 4% seja azinho-azinho, né? O princípio de Hardy-Weyber, ele estabelece um padrão teórico para o comportamento gênico ao longo das gerações de uma população, né? Então, na prática, ele é uma referência para estabelecer, para se perceber uma população que se encontra ou não em equilíbrio. Então, chamando a atenção para possíveis fatores evolutivos que estão atuando. Se você tem uma população e você calcula as frequências gênicas daquela população e ela obedece o princípio de Hardy-Weyber, muito provavelmente ela tem equilíbrio gênico. Se você tem uma determinada população, frequência dos alélos, e você vai analisar, e você percebe que ela não obedece ao princípio do Hardy-Weyber, muito provavelmente que algum fator evolutivo ele esteja atuando sobre aquela população. Então essa noção do princípio do Hardy-Weyber é muito importante para a gente perceber se uma determinada população ela está em equilíbrio gênico ou ela não está. Se ela não está, é porque algum fator evolutivo está atuando sobre aquela população, né? Então vários cientistas eles já apontaram a aplicação prática, né, do equilíbrio de Hardy-Weyber para conseguir perceber fatores evolutivos atuando em populações naturais, para além dessas expressões matemáticas, né? Os principais fatores que afetam o equilíbrio gênico, né, ou seja, o princípio de Hardy-Weyber, são a mutação, né, a seleção natural, né, a migração e a deriva gênica. A mutação, porque ela vai levar a surgir novos alelos na população, então ela vai desfazer esse teorema, né? A gente pode também, por exemplo, a seleção no sentido de um fator de produção. Por exemplo, a gente tem uma população. Então, se a gente pega aqui esse exemplo, a gente tem uma geração 1, né, que tem uma frequência lá de azão 0,2, uma frequência de azinho de 0,8. E aí vem um predador, né? E ele vai lá, se alimenta, né? E aí sobra alguns indivíduos, lá em cima sobra os indivíduos que vão formar essa geração 2. Aí nessa geração 2 aqui, quando esses indivíduos eles voltam a se reproduzir, a frequência já muda. A frequência de azão, que era 0,2, passa a 0,5 e a frequência de azinho também passa a 0,5. Aí acontece a predação, mais indivíduos desaparecem dessa população, e aí a gente forma uma população 3, em que a população, ou seja, que muitos indivíduos azinho, que tinham um alelo azinho, morreram, então a frequência de azão passou a ser 0,75 e de azinho passou a ser 0,25, ou seja, essa seleção natural que está acontecendo aqui por pressão da predação, ela alterou a frequência gênica que tinha lá na geração 1, em que azão era 0,2 e azinho era 0,8, e a cada geração, por pressão da predação, pela seleção, essas frequências gênicas elas foram se alterando. Então a seleção natural, sendo guiada pela predação, levou à alteração desses fatores, dessas frequências gênicas na população. Outro fator que pode ter é a migração, né? Ou seja, quando vem indivíduos de uma região para outra, trazendo novas frequências gênicas. Então, se a gente pensar, por exemplo, nessa ilha, tem uma população original que todo mundo era azão, homozigoto, ou seja, tinha a frequência do alelo azão era 1 e a frequência do alelo azinho era 0, e vieram indivíduos da mesma espécie de outras populações de outros lugares, ou seja, imigrantes, eles migraram, trazendo outras combinações de outras frequências gênicas. Então, quando esses imigrantes chegam, e depois de algumas gerações onde existe a reprodução entre esses indivíduos da população original e os indivíduos dessa população migrante, a gente passa a ter uma nova frequência aqui nessa população. Ou seja, antes a frequência era de 1, do alelo azão, ele passa a ser de 0,8, e a frequência azinho, que não existia na população original, passa a ser 0,2. Ou seja, esses movimentos de chegada de indivíduos com novas combinações gênicas, ou a saída de indivíduos com alguma combinação, ele pode levar a alteração da frequência gênica, né? Por isso que lá no equilíbrio de Hardy-Weyber, se essas frequências elas começam a se modificar, ela não obedece aquele equilíbrio, é que algum fator externo pode estar interferindo
algum fator evolutivo que pode ser, por exemplo, um caso de emigração, saída ou chegada de indivíduos numa população. Outro fator que pode ser que é também bastante relevante, que pode acontecer e levar a essa alteração desse equilíbrio, só para dar o que a gente chama de princípio fundador, princípio fundante, ou seja, você tem uma população lá na esquerda, no grandão, uma população gigante, né? Com a frequência de 0,8 azão e 0,2 azinho, e alguns indivíduos dessa população, eles migram para uma região que não era colonizada, ou seja, que não tinha a presença de indivíduos, certo? Então saíram alguns indivíduos dessa população original, migraram para, vamos supor, para uma outra ilha que não tinha nenhum desses indivíduos, e lá eles fundaram uma nova população em que a frequência do alelo azão passou a ser 0,25 e do azinho a 0,75. Ou seja, essa nova população que surgiu, ela tem diferenças na frequência dos seus alelos da população original. Isso que a gente chama do princípio fundante ou do princípio fundador. Ou seja, alguns indivíduos de uma população original, eles migram para uma região desocupada, né? E essa região forma uma nova população que tem frequências gênicas diferentes da população original. Isso que a gente chama de princípio fundador ou princípio fundante. E para a gente terminar aqui, tem um processo que a gente pode dizer que pode acontecer, que é um processo de deriva gênica ou de deriva genética. Então você tem uma população original aqui em cima, que vive na região que tem um pequeno deserto, um lago, e tem uma região florestada, né, que tem uma frequência do alelo idêntico, né, alelo azão 0,5 e o alelo azinho 0,5. Um processo de desertificação, ou seja, o deserto aumentou e destruiu boa parte da área da floresta, deixando apenas uma pequena área, acabou restringindo essa população, ou seja, um fator de seleção natural. Né? Então, esse processo de deriva gênica fez com que as frequências se alterassem, porque boa parte dos indivíduos morreram e ficaram restritos nessa região. Então, ficou aqui uma frequência do alelo azão 0,2 e do alelo azinho 0,8. E aí, em um processo de reflorestamento, ou seja, a floresta voltou a crescer, esses indivíduos eles voltam a ter a sua frequência natural. Então você pode ter um fator desse aqui de seleção que pode levar a um processo de deriva gênica ou deriva genética e pode levar à alteração das frequências dos alelos, certo? Então tá aí um pouco sobre genética de populações e evolução. Qualquer dúvida que vocês ficarem, gente, é só entrar em contato comigo que eu ajudo vocês, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!